E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 18 e 19 de Lucas. Hoje a gente já está fazendo 81 dias de leitura para a glória do Senhor, aí do nosso propósito de 365 dias. O que é que a gente está fazendo? A gente está querendo ler a Bíblia nesse ano de 2023, ou seja, 365 dias aí para a gente ler, e a gente já leu 81 dias. Se você já participa, glórias a Deus. Que bom. Se você não participa, glória a Deus também. Mas se você tem interesse em participar do nosso plano de leitura, é só você se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, tá bom? E assim você vai participar junto conosco. E você pode tanto rever os que já foram, você pode ir lendo aí o que a gente já leu, ou você pode continuar daqui, sei lá, se possível for. Enfim, faz da forma que você achar melhor. Mas eu acho bastante interessante você começar a ler a Bíblia, se você não lê. Se você quiser ler junto com a gente, é só isso. É só você se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar atento aí, porque assim, você vai receber os vídeos, então você não precisa ficar tão atento, mas enfim, vai chegar a notificação aí no seu celular, ou computador. Enfim, vai chegar a notificação aí, você pega, abre e lê a palavra de Deus junto com a gente, tá bom? Pois é, então vamos orar, que a gente já tá falando demais aqui. Senhor, meu Deus eterno Pai, mais uma vez te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Obrigado por estarmos aqui mais uma vez lendo a tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha nos encher de graça e sabedoria e que o Espírito Santo vem nos ensinar, vem nos guiar. Ensina-nos, Senhor. Nós somos leigos. Nós queremos conhecer mais de Ti. Nós somos leigos do conhecer a Ti, Jesus. Em nome de Jesus, queremos conhecer mais a Ti. Ensina-nos. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus irmãos. No capítulo 18 aqui de Lucas, recebe o título assim: A parábola da viúva persistente. E diz assim: Jesus contou a seus discípulos uma parábola para para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele: Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: Faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: Não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está sempre me irritando. Está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse: Aprenda uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Pronto, agora nós vamos para o versículo 9, que recebe o título: A parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Versículo 9. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. Dois homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, em pé, fazia esta oração: Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu que voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Pronto, meus irmãos, agora nós vamos para o versículo 15, que recebe um novo título: Jesus abençoa as crianças. Versículo 15. Certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas. Ao ver isso, os discípulos repreenderam aqueles que as traziam. Jesus, porém, chamou as crianças para junto de si e disse aos discípulos: Deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Pronto, agora nós vamos para o versículo 18, que recebe o título: O homem rico. Verso 18. Certa vez, um homem de alta posição perguntou a Jesus: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom?
Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Quando Jesus ouviu sua resposta, disse: ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu, pois era muito rico. Pronto, meus irmãos, agora nós vamos para o versículo 24, que recebe o título: As recompensas do discipulado. Verso 24. Ao ver a tristeza daquele homem, Jesus disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus, no reino de Deus. Na verdade, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Aqueles que o ouviam disseram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para as pessoas é possível para Deus. Pedro disse: deixamos nossos lares para segui-lo. Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixaram casa, esposa, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus receberão neste mundo uma recompensa muitas vezes maior e no mundo futuro terão a vida eterna. Pronto, agora nós vamos para o versículo 31, que recebe o título: Jesus prediz sua morte e ressurreição. Verso 31. Jesus chamou os 12 à parte e disse: estamos subindo para Jerusalém, onde tudo que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios e zombarão dele, o insultarão e cuspirão nele. Eles o açoitarão e o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não entenderam. O significado dessas palavras lhe estava oculto e não sabiam do que ele falava. Pronto, agora nós vamos para o versículo 35, que recebe o título: Jesus cura um mendigo cego. Verso 35. Quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo cego sentado à beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que se calasse. Mas ele gritava ainda mais alto: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem o homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu faça? Que lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu o homem. E Jesus disse: receba a visão. Sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus, louvando a Deus. E todos que presenciaram isto também louvaram a Deus. Pronto, meus irmãos, encerramos aí no versículo 43, o capítulo 18 de Lucas. Agora nós vamos para o capítulo 19, que recebe o título assim, ó: Jesus e Zaqueu. Capítulo 19. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar para cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Pronto, agora nós vamos para o versículo 11, que recebe o título: A parábola dos 10 servos. Verso 11. A multidão estava atenta ao que Jesus dizia. Então, como ele se aproximava de Jerusalém, contou-lhes uma parábola.
pois o povo achava que o reino de Deus começaria de imediato. Disse ele: um nobre foi chamado a um país distante para ser coroado rei e depois voltar. Antes de partir, reuniu 10 de seus servos e deu a cada um deles 10 moedas de prata, dizendo: invistam esse dinheiro enquanto eu estiver fora. Seu povo, porém, o odiava e enviou uma delegação atrás dele para dizer: não queremos que ele seja nosso rei. Depois de ser coroado, ele voltou e chamou os servos aos quais tinha confiado o dinheiro, pois queria saber quanto havia lucrado. O primeiro servo informou: Senhor, investi seu dinheiro, que ele me rendeu 10 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei. Você é um bom servo. Foi fiel no pouco e lhe confiei. Foi fiel no pouco que lhe confiei, e como recompensa governará 10 cidades. O servo seguinte informou: Senhor, investi seu dinheiro e ele rendeu 5 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei, você governará 5 cidades. O terceiro servo, porém, trouxe de volta apenas a quantia recebida e disse: Senhor, escondi seu dinheiro para mantê-lo seguro. Tive medo, pois o Senhor é um homem severo. Toma o que não lhe pertence e colhe o que não plantou. Servo mau, exclamou o Senhor. Suas próprias palavras o condenam. Se você sabia que sou homem severo, que tomo o que não me pertence e colho o que não plantei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Então, voltando-se para os outros que estavam ali, perto, o rei ordenou: tomem dinheiro deste servo e deem ao que tem 10 moedas. Mas, senhor, disseram eles, ele já tem 10. Então o rei respondeu: sim, ao que tem, mais lhe será dado, mas do que nada tem, até o que tem lhe será tomado. E quanto a esses meus inimigos que não queriam que eu fosse seu rei, tragam-nos aqui e executem-nos na minha presença. Pronto, agora nós vamos para o versículo 28, que recebe o título: A entrada de Jesus em Jerusalém. Verso 28. Depois de contar essa história, Jesus prosseguiu rumo a Jerusalém. Quando chegou a Batfagé e Betânia, próximo ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no para cá. Se alguém perguntar, por que estão soltando o jumentinho? Respondam apenas, o Senhor precisa dele. Eles foram e encontraram o jumentinho, exatamente como Jesus tinha dito. E enquanto o desamarravam, seus donos perguntaram: por que estão soltando o jumentinho? Os discípulos responderam: o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho e lançaram seus mantos sobre o animal, para que Jesus montasse nele. À medida que Jesus ia passando, as multidões espalhavam seus mantos ao longo do caminho diante dele. Quando ele chegou próximo à descida do Monte das Oliveiras, seus seguidores começaram a gritar e a cantar, enquanto o acompanhavam, louvando a Deus por todos os milagres maravilhosos que tinham visto. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus que estavam entre a multidão disseram: Mestre, repreenda seus seguidores por dizerem estas coisas. Ele, porém, respondeu: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Pronto, agora nós vamos para o versículo 41, que recebe o título: Jesus chora por Jerusalém. Verso 41. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Como eu gostaria que hoje você compreendesse o caminho para a paz, disse ele. Agora, porém, isso está oculto a seus olhos. Chegará o tempo em que seus inimigos construirão rampas para atacar seus muros, e a rodearão e apertarão o cerco por todos os lados. Esmagarão você e seus filhos, e não deixarão pedra sobre pedra, pois você não reconheceu que Deus a visitou. Pronto, agora nós vamos para o versículo 45, que recebe o título: Jesus purifica o templo. Verso 45. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo: as Escrituras declaram:
Meu templo será casa de oração, mas vocês a transformaram no esconderijo de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas os principais sacerdotes, os mestres da lei e outros líderes do povo planejavam matá-lo. Contudo, não conseguiam pensar no modo de fazê-lo, pois o povo ouvia atentamente tudo o que ele dizia. Pronto, meus irmãos, encerramos aí no versículo 48, capítulo 19 de Lucas. Também encerramos aqui o nosso dia de leitura, tá bom, meus irmãos? Mais uma vez eu agradeço pela vida de vocês, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês aí, a casa de vocês, enfim, a vida de vocês aí. Abençoe minha vida também. Em nome de Jesus, que a gente venha se ver até amanhã, se Deus permitir, se Ele quiser, né? E que a gente continue firme no propósito, amém? Pois é isso aí. Pois tchau, valeu e a paz do Senhor.